É possível aprender um idioma tendo dislexia e TDAH? Existe alguma diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem? É isso que a gente vai discutir hoje com a professora doutora Aline Fey, que é minha amiga também de longa data, tem uma jornada aqui. A gente tem muito em comum aqui, né, de estudar. Verdade. Mas deixa eu ler o currículo da Aline aqui primeiro. Então, ela é professora do programa de pós-graduação em letras da PUC. A gente está aqui hoje na PUC-RS. E pesquisadora, colaboradora do Instituto do Cérebro, é INCER, né? Isso. Instituto do Cérebro. Com atuação nas interfaces entre linguística, neurociência cognitiva e tecnologia educacional. E coordena o NeuroEdutech. EdTech Lab, Neuroscience and Education Technology Laboratory. Gente, muito chique esse currículo. Preciso dizer isso, mas sério, agora falando sério, a gente estava comentando aqui o quanto eu tenho uma admiração profunda por ti, pela tua carreira, pela trajetória, e tem muitas dúvidas, tá? A questão de dislexia, de transtornos de aprendizagem. As pessoas me perguntam e eu não sei responder com profundidade, afinal, é toda uma área de pesquisa, né? Que isso. hoje tu te dedicou. Então, a primeira dúvida que eu tenho é que muita gente acredita que quem tem TDAH não leva jeito pra aprender idiomas, que não dá certo. Até que ponto isso é verdade, mito? Então, acho que primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui contigo hoje. E assim, o que começou, assim, que baseou, eu acho, a minha pesquisa, foi a dislexia, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, assim como o TDAH e como o TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo, e eles todos têm características muito parecidas, assim, né? Quando a gente pensa, sabe aqueles diagramas que eles se encontram no meio com coisas que são, digamos, parecidas para todos os transtornos, por exemplo, no meio ali a gente consegue enxergar traços da dislexia, que são traços do TDAH e que são traços do TEA. E eu acho que muito isso conversa com as funções executivas, né? Então vou explicar rapidamente, assim, o que são as funções executivas e por que eu acho que talvez as pessoas não estão tão acostumadas, talvez, a trabalhar com pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, podem achar que eles não levam jeito ou que eles nunca vão aprender, né? Porque a gente tem ali, vou falar de uma forma mais ampla, assim, dentro das funções executivas, a gente tem memória de trabalho, que é o que nos auxilia a reter, por exemplo, agora a gente está aqui conversando. A minha memória de trabalho está aqui se organizando para que eu não perca o fio da meada e eu consiga dar continuidade à nossa conversa daqui a pouquinho, se tu me perguntar algo parecido com o que a gente está conversando. Então a gente vai guardando isso. Que tudo está ligado com questões atencionais, né? A gente tem também o controle inibitório, que a gente usa bastante também no inglês, né? Quando a gente vai inibir uma língua, por exemplo, e para falar outra em detrimento da outra, esse controle inibitório também acaba influenciando bastante quando a gente está aprendendo a língua. E tem a flexibilidade cognitiva, que é eu conseguir executar diferentes tarefas com ideias diferentes ou tarefas diferentes que eu preciso fazer dentro de uma grande tarefa e eu consiga ter a capacidade de me concentrar para fazer. E aí a gente pensa o TDAH, a gente sabe que geralmente a pessoa com TDAH, ela acaba sendo um pouco mais dispersa, ela tem questões atencionais, e quando a gente vai aprender uma língua, e aqui eu tô pensando, por exemplo, na língua inglesa, que é a língua que eu mais trabalho, mas pode ser qualquer língua, a gente precisa de um grau grande de concentração, a gente vai ter que aprender um novo som para o alfabeto que a gente já conhece, né? Então, por exemplo, eu conheço, por exemplo, o alfabeto da língua portuguesa e os sons da língua portuguesa, mas se eu vou estudar inglês, são outros sons. E aí, quando eu junto esses sons, podem dar outros sons. Então, a gente precisa ter bastante consciência disso e tranquilidade para conseguir dar conta. E aí, geralmente, a pessoa com TDAH, ela já tem, às vezes, dificuldade na língua materna, né? Porque ela tem que dar conta, por exemplo, da sua própria língua e em outras questões, por exemplo, matemática, geografia e etc. E quando chega na língua adicional, isso acaba sendo, até eu tô pensando que palavra que eu usaria, tipo um burden, coisa a mais. Um fardo. Um fardo, exato. Mas assim, o que eu posso te dizer é que é um mito, né? Porque, bom, aqui na própria universidade a gente tem um núcleo que se chama Núcleo de Apoio à Educação Inclusiva. Então a gente tem vários alunos com TDAH, com TEA, com dislexia e com outras questões, né? E a gente vê que esses alunos, eles têm um nível super alto de inglês. Eu dou aula de inglês geral, que são assim, a aula de inglês para as eletivas, assim, então a gente pega gente de todos os cursos. A gente nota que, assim, vem alunos com TDAH, por exemplo, com laudo de TDAH, que tem nível C1, C2 de inglês, super avançado, assim, e conseguem ir adiante. Então, eu acho que é muito mais mito, e o que as pesquisas dizem é que é mito, que sim, a pessoa consegue aprender. Mas existe alguma diferença entre transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem? E também a outra pergunta já encaixando nisso, até que ponto a tecnologia e o modo que a gente está vivendo hoje, viciado em celular, tão acostumado com conteúdo tão rápido, quanto isso tem afetado a concentração
para o aprendizado de um idioma? Eu acho que são perguntas ótimas e muito conectadas, porque eu acho que elas, né, acabam conversando. Então, eu vou começar com a primeira dos transtornos e com a dificuldade. Então, sim, a dificuldade de aprendizagem, ela não é perene. Digamos que uma criança no primeiro ano, ela tá com dificuldade de leitura. Se é só uma dificuldade mesmo e não é um transtorno, ela provavelmente vai numa psicopedagoga, aí a psicopedagoga vai fazer atividades com ela extras da escola, ou até naqueles turnos que eles têm contraturno da escola e fazem esses trabalhos com as psicopedagogas, e aí eles vencem aquilo ali, daqui a pouquinho eles já estão lendo e a vida segue. O transtorno, ele é perene e ele nasce com a pessoa, né? Normalmente o transtorno, por exemplo, um transtorno do neurodesenvolvimento, a criança já nasce com. Eu não fico com dislexia, eu não fico com TDAH. A pessoa já nasce com o transtorno. Então, o que a gente vai descobrindo, né, principalmente dislexia, o TDAH até tem um diagnóstico anterior, mas a dislexia a gente vai conseguir diagnosticar depois que a criança está, por exemplo, no terceiro ano do ensino, é terceiro ano que diz agora? Terceiro ano do ensino fundamental dos anos iniciais, porque ela tem que estar com a leitura e com a escrita consolidada, porque senão eu não posso dar um diagnóstico tão acurado, né? Claro que nós linguistas não fazemos diagnóstico, né? Mas a gente consegue ter um olhar mais global, porque a gente trabalha com a linguagem, né? Sim, existe e tem que ser bem dividido, porque às vezes as pessoas falam assim, a fulana tem dificuldade de aprendizagem, mas aí a gente olha o laudo, não, na verdade a pessoa tem um transtorno de leitura, de escrita, enfim, né? Então isso é uma coisa que tem que cuidar. E a tua outra pergunta era sobre a questão das telas, né? Eu acho que um pouquinho antes da gente começar a conversar, eu tava te falando que eu tava me preparando para uma fala, assim, uma mini palestra que a gente fez com o pessoal da Liga da Medicina, né? E a Liga de Pediatria. E aí o objetivo dessa atividade era exatamente falar sobre o desenvolvimento infantil com as telas. Então tinha um neuropediatra falando da parte mais, né, de medicina e tal, tinha uma psicóloga falando dos efeitos até com questões emocionais, né, enfim, e tinha linguista, né, para falar, assim, em questões de linguagem, o que realmente acontece. E aí eu fui estudar, porque também eu não trabalho muito com essa parte de telas, né, então eu fui dar uma lida. Aí eu peguei 4 artigos que eu achei que eram artigos, assim, bons e bem recentes, né. A gente pode deixar na descrição, né, depois passa pra mim, vou deixar na descrição aqui pra vocês lerem também. Podemos, são artigos bem interessantes, assim. Um deles foi o que mais me chamou a atenção, porque ele era um artigo que ele separava primeiro essa questão do que é a tela, né. Então é a tela assistir televisão, é a tela estar no computador, é a tela estar no celular. Então, eles estavam focando bastante na questão de celular e tablet, que tu tem uma questão mais de resposta, né? Então, a criança tá assistindo, daqui a pouco, um desenho, alguma coisa assim, e aí para e canta uma musiquinha, a criança tem que cantar junto. Porque a TV, às vezes, fica uma coisa um pouco mais estática, né? Então, eles estavam fazendo essas distinções. E, no caso, como eu pesquiso muito agora com essa parte mais cognitiva, que é uma parte que me chama atenção, essa parte que eu vou comentar agora foi aqui, pra mim, foi, assim, a mais preocupante. É que começou a se achar, eles fizeram ressonância funcional nessas crianças e eles começaram a achar questões, assim, neuroanatômicas dentro da massa branca, né? A massa branca, assim, de forma bem rápida, né, é o que dá as conexões mais rápidas pra gente no cérebro. Então, por exemplo, assim, se a gente tem uma boa conexão cerebral e a gente tá bem mielinizado ali, né, na hora de fazer uma transmissão de conhecimento com uma sinapse ali, a gente consegue fazer melhor se a gente tá, né, tá com tudo funcionando direitinho. Mas se a gente tem alguma questão ali, isso vai sendo mais devagar, e aí a gente vai tendo, tipo assim, como se fosse, vou usar um termo meio chulo aqui, tá, mas tipo assim, uma cicatriz nessa corrente que deveria estar acontecendo de forma mais rápida. Foi uma das coisas que mais me chocou, assim, porque uma coisa é a gente imaginar que isso vai ter um déficit, no dia a dia e tal, mas aí quando a gente pensa numa coisa mais, né, no nível neuronal, assim, perigoso até, né, então aquilo ali realmente me chamou bastante atenção, e aí eles focavam em algumas questões de alfabetização, que é uma coisa que eu trabalho bastante, então eles falavam que as crianças que tinham já apresentavam esse transtorno, elas já tinham uma dificuldade maior, por exemplo, com a leitura, elas não conseguiam fazer a conexão grafema-fonema, e aí às vezes a gente pensa, que é o que eu tava lendo e pensando assim, né, a gente como professor, como pesquisador, a gente tá sempre olhando o todo, né, que isso daqui a pouco pode levar a gente ter crianças que são pseudo-algo, né, pseudo-disléxicas ou um pseudo-TDAH, porque na verdade ela já vem com esse déficit. Eu não posso dizer que as telas são culpadas de tudo, tá, gente? Não é o que eu tô dizendo aqui, tá? Eu acho que é algo pra gente focar e prestar bastante atenção. Então, não é tão errado assim a gente pensar que realmente a tela está afetando fisicamente o cérebro. Sim, né? exato. Gente, é uma loucura, Exato. né? É uma loucura. É. É tão impactante o que a gente está vivendo hoje em dia que no meu novo livro, que está em pré-lançamento agora, viu? E, inclusive, eu quero agradecer publicamente a Aline, que me passou várias referências também, né? Eu falei, Aline, eu quero fazer alguns estudos mais da memória, da aprendizagem, neurociência, os estudos mais atualizados,
mais clássicos também, e ela me passou um monte de referências, lembra? Um monte de áudio de WhatsApp, então tu tá registrada nos agradecimentos do meu livro, porque essa bibliografia foi super importante. E aí, quando a gente começa a escrever um livro sobre aprendizado de segunda língua, sei lá, a coisa vai andando, eu não tinha na cabeça tudo que eu queria escrever, mas teve um momento que eu falei, gente, precisamos falar sobre isso, a gente precisa falar sobre como a gente tem acessado a internet hoje em dia e o quanto isso tem afetado a nossa concentração. Sim. Então, aprender um idioma é algo que precisa de muita concentração, a gente precisa de uma dedicação, de um foco. E a gente tá sem esse foco. Eu falo por mim, eu começo a ter esse capítulo assim, ó, meu cérebro está estragado. Depois eu concluo que não tá estragado ainda, quem sabe, se a gente continuar usando demais, estraga mesmo. Mas, assim, eu sinto que eu mudei muito o meu hábito de leitura, por exemplo. Antigamente eu lia muito mais, pegava um livro, focava naquilo. Hoje, ai não, vibrou, ai não sei o que, notificou. E eu me sinto muito incomodada com isso, mas muito incomodada. E eu acho que muitas vezes as pessoas também falam, ai, não tenho tempo pra aprender. Não tem tempo, às vezes tá gastando teu tempo com outra coisa, né? Então são questões que eu deixo no livro. Aproveitando que ele tá em pré-lançamento, vou deixar aqui o link na descrição, tá? Que vocês podem já adquirir o seu em primeira mão. Vocês leem lá o agradecimento que eu escrevi a Aline também. E Aline, quais são os maiores desafios que alguém com TDAH ou dislexia tem para aprender um idioma? O que tu acharia, assim? É difícil a gente colocar, assim, o desafio é esse ou aquele, porque tem uma questão que a gente trabalha muito dentro da neurociência e que eu fui me apropriando desse conhecimento aos pouquinhos, que eles chamam de diferenças individuais, né, que são as individual differences. Mas o que eu normalmente noto é que, assim, a gente já tem, a pessoa que tem dislexia, TDAH ou TEA, elas às vezes enfrentam mais dificuldades no aprendizado de várias coisas, mas o que eu sinto é que nas línguas eles têm mais facilidade. Olha só! Isso eu tô falando, assim, de forma bem empírica, mas ao mesmo tempo também com respaldo científico, porque eu acabo lendo os artigos sobre dislexia, sobre TDAH, sobre TEA, e o que a gente nota é o seguinte, que eles acabam tendo mais facilidade por várias razões. Por exemplo, TEA, a gente tá vendo muito que tem a ver com as telas, porque eles assistem muita, né, filme repetidamente, e eles memorizam determinados pedaços, assim, e eles depois reproduzem, até um dado momento que eles conseguem colocar isso na fala diária, e eles entendem, tá, isso aqui eu uso em tal lugar, isso aqui eu uso em tal lugar, e eles conseguem organizar a linguagem em torno daquilo ali que eles aprenderam. Eu já vi vídeos, reels, assim, no Instagram de pessoas neurodivergentes com inglês nativo, assim. Isto. E eu via, gente, que loucura. Exatamente. Então é porque desenvolve uma atenção maior. E eu acho que a questão de eles terem a repetição. Eu tenho uma mestranda que tá fazendo um trabalho muito interessante. Ela tá trabalhando com autistas que têm facilidade no inglês a ponto de o inglês ser como a língua materna e não o português. Que loucura. Só que eles são brasileiros e estão inseridos num contexto em que se fala português. E aí o que acontece? Esses participantes do estudo dela, eles têm sotaque falando português. É engraçadíssimo de ver. Legal. Porque eles têm sotaque como se eles não fossem daqui. Mas eles são daqui, eles foram alfabetizados aqui, mas eles se sentem muito mais aptos. Eu tenho um aluno na Letras que ele, pra mim, foi um marco, assim, depois que eu comecei a estudar um pouco mais sobre a questão do TEA, porque eu sempre focava mais na dislexia, mas aí com os alunos eu acabei tendo que ampliar um pouco pra ter a mesma leitura deles pra poder auxiliar, né? E aí, esse aluno foi engraçado porque eu acabei atendendo ele como coordenadora do curso e ele não precisava falar inglês comigo, porque era um atendimento, não era sala de aula, né? E aí eu vi que ele estava um pouco atrapalhado, ele tem TEA, né? Nível 1 de suporte, que ele se organiza muito bem, assim. Mas ele veio conversar comigo, ele estava com várias dúvidas e tal, e aí eu vi que ele estava atrapalhado para falar. E eu falei, fulano, tu gostaria de falar tudo isso que tu tá falando pra mim em inglês? Eu sei que a gente não tá na aula, mas te ajudaria? Aí ele assim, ajudaria? E aí ele abriu a boca e aí ele conseguiu organizar o pensamento e me dizer o que ele queria. Olha só. E em língua portuguesa, que é a língua materna dele, ele não tava conseguindo se organizar. Então, assim, tem que ter muita pesquisa ainda. Eu acho que a gente vai ter que ter boas pesquisas, tanto comportamentais, mas quanto de neuroimagem, pra ver se realmente daqui a pouco tem um funcionamento diferente, né, que eu acho que total as funções executivas devem estar ali, né, nesse trabalho, mas pra gente entender melhor isso, porque é muito interessante, assim, né, a gente pensar uma pessoa que nasceu aqui, que ouve os pais falando português, que a vida é em língua portuguesa, a pessoa se sentir mais apta a se expressar em uma outra língua. É muito interessante. É muito interessante, né? Demais. É. E então a gente tá falando das facilidades de alguns desses transtornos, mas e no caso da dislexia, voltando, escrever em língua portuguesa já seria uma dificuldade, né? E a gente vai pensar, a escrita da língua portuguesa ela é muito mais transparente do que da língua inglesa, né? Ou seja, a relação grafema-fonema é mais clara. Então, casa
K, A, Z, A, né? Uhum. 4 sons, 4 letras. Agora vai pra língua inglesa, que tem Exatamente. 470 sons, letras pra um som, né? Então é complicado. Então a dificuldade é maior ainda na língua inglesa? Como funciona? O que a gente vê, por exemplo, vou pensar agora de uma forma um pouco mais teórica mesmo, né? Se a gente olhar os artigos que falam sobre dificuldades e benefícios, digamos, né, do aprendizado bilíngue, uma coisa que sempre fica para trás, embora eles vejam muito mais benefícios do que desvantagens, é a questão das transparências das línguas, né? Então, assim, quando a gente tem uma língua transparente, como a língua portuguesa, em comparação à língua inglesa, que é uma das mais opacas, né? Geralmente os alunos têm dificuldade. Opaca, no sentido de que a relação de escrita e de som é muito diferente. Muito diferente, exato. E aí, o que acontece? Vou te dar esse estudo específico que eu tô pensando. Era português e inglês, né? E aí, eles estavam buscando ver exatamente isso, se eles teriam um melhor desempenho nas atividades em língua portuguesa ou em língua inglesa, sendo disléxicos, né? Só que aí a gente tinha monolíngues, que seriam pessoas que, em teoria, só falam português. Hoje é difícil achar, né? Porque a gente tem muito contato com a língua inglesa de alguma forma, né? E os bilíngues tinham um recorte bem específico para quem eram esses bilíngues aí do estudo. A gente viu que o monolíngue, ele tinha os scores deles, tanto da parte escrita quanto da parte de leitura, era bem inferior ao dos disléxicos bilíngues. E aí a gente olhou os bilíngues também com português e inglês. E aí, obviamente, eles acabaram indo melhor em língua portuguesa, porque tem essa transparência que facilita, e pior em inglês. Mas ainda assim, a comparação da língua portuguesa do que era bilíngue, em comparação ao que era monolíngue, eles tinham um desempenho superior. Olha só. Então é muito interessante porque a gente enxerga, né, e assim, eu não tô falando de um estudo aqui, gente, eu tô falando de muitos estudos, porque aí muito se tem pesquisado sobre essas vantagens, eu vou botar entre aspas, ou um fator protetivo do bilinguismo para o cérebro, que a gente já vê, por exemplo, tem estudos bem mais, não vou dizer antigos, eles são de 2007, eu sempre tenho dificuldade, às vezes a gente pensa em 99, né, mas 2007, assim, que enfim, já tem quase aí 20 anos, né? Meu Deus, quando eu me formei. Né? Então é bastante tempo. Já tinha estudos mostrando esse fator protetivo, por exemplo, com demência, né? Então eles viam idosos e eles viam que assim, não é que o idoso não vai ter Alzheimer, né? Porque ele é bilíngue, mas ele vai ter um delay no diagnóstico de até 4, 5 anos, aí isso tem divergência entre pesquisadores, assim, mas em geral eles colocam aí 4, 5 anos, às vezes um pouco mais, do diagnóstico de Alzheimer, exatamente por esse fator protetivo. Que aí, claro, tá sendo estudado e a gente tá tentando entender o que é, daqui a pouco é porque o cérebro bilíngue, ele tá sempre ativado, né, a gente tá com as duas línguas sempre ali ativadas e a gente tem que fazer uma certa lutinha ali entre as duas, né, para que a gente escolha qual língua eu vou falar. Tipo, agora eu tô aqui conversando contigo, tu fala inglês, eu sei que se eu falasse uma palavra em inglês não seria um problema. Isso aí eu não preciso ficar tão focada, mas se eu tô falando com uma pessoa, por exemplo, eu falo com a minha mãe que não tem conhecimento de língua inglesa, eu não posso ter essas perdas, assim, eu tenho que focar e falar tudo que eu preciso em língua portuguesa. E talvez essa ginástica que a gente faz, né, vamos botar assim, cerebral, isso seja uma possibilidade de fator protetivo, a gente acaba tendo mais reserva cognitiva e isso vai nos ajudando. E eu acredito que, né, pelo que a gente vê nos estudos, isso ajuda também a questão da linguagem, né. Então, é interessante, tem a parte ruim, mas tem a parte boa também. Fantástico. Pensando no professor, né, tu teve o caso da tua aluna que estava se preocupando em como ela poderia ser uma boa professora tendo dislexia. Como o professor pode ajudar os alunos que têm, sei lá, qualquer tipo desses casos que a gente tá falando aqui, sem infantilizar a pessoa também, né? Sim. Porque às vezes a pessoa vai falar, então, professora, eu tenho dislexia, eu tenho TDAH. A gente pode dar uma atenção maior, mas sem tornar aquele aluno que às vezes é adulto, uma criança. Sim. Como que a gente pode fazer isso de uma forma legal? Isso é importante e é difícil, né? Porque o que geralmente as pessoas acabam entendendo? Que no momento em que eu auxilio um aluno com algum transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo, ou até os que estão, porque aqui na nossa universidade, por exemplo, se o aluno tem laudo e ele quer, porque ele é um adulto, então ele pode fazer a escolha, ele pode não querer apresentar o laudo, ele apresenta. Se ele apresenta, ele tem todo um suporte da universidade, né? Então ele tem, por exemplo, mais tempo para fazer a prova, porque tem essas questões de concentração que a gente discutiu, que podem ser remediadas, mitigadas ali para esse aluno. O professor pode fazer uma prova adaptada, e aí é bem o que tu disse, o professor tem que ter muita ciência do que é uma prova adaptada, e isso exige estudo, exige a gente se informar, e às vezes a gente ouve os professores dizendo assim, mas na minha época não tinha. Bom, mas tem, e agora a gente vai ter que trabalhar com o que a gente está sendo apresentado, porque a gente precisa auxiliar esses alunos. Eu sou uma pessoa que eu digo, eu sou muito a favor da inclusão, mas eu preciso que esse aluno realmente esteja incluído. Eu não posso ter um aluno que está incluído, mas que ele não está participando da minha aula, porque eu não consigo me sentir professor o suficiente
se ele não está incluído, se ele realmente não está fazendo um trabalho em grupo, se ele não está conseguindo, ainda mais nós que estamos formando alunos que vão ser professores, né? Eles têm que ter desenvoltura na frente da sala de aula, então eles vão ter que fazer os estágios, então a gente tem que deixar esse aluno muito bem preparado. Então, quando a gente faz adaptação de prova, é entender que, assim, a adaptação não é facilitar a prova para que fique uma prova bobinha, e aí tá, passou. Não, pelo contrário. Eu quando faço prova adaptada, nossa, eu demoro muito tempo para fazer. A prova normal a gente já leva tempo, porque a gente também tem que pensar na turma e tudo. Mas para prova adaptada, eu ainda perco mais tempo porque eu penso no aluno individualmente. Tipo assim, é o aluno com dislexia. Eu sei que algumas coisas, por exemplo, a dislexia não funcionam. Por exemplo, ter 2 colunas, eles terem que ligar as colunas, geralmente não funciona. Eles se desorganizam, porque aí tem que ler toda a informação de uma coluna, toda a informação da outra coluna. Então, coisas que a gente pode fazer para melhorar, a gente vai fazendo. E como transformar isso em algo que não seja extremamente cansativo, e aí que eu acho que a gente tem um problema grande, assim, não só aqui no Brasil, acho que em outros países também que tem esses testes grandes, assim, que são testes mais para grande massa, né, tipo assim, por exemplo, Enem, ENAD, que são provas que o aluno fica 5 horas fazendo, né. Uma loucura. Então, tipo, aí a gente tava aqui agora há pouco falando sobre a questão de eles terem atenção suficiente para fazer. Até uma pessoa que não tem déficit de atenção, ela vai ter uma falta de atenção durante 5 horas lendo textos ali, né? Sim. Porque a gente não consegue, às vezes é cognitivamente impossível, né? Isso é definitivamente um desafio, eu acho, para os professores. E assim, eu tô pensando, por exemplo, em turmas aqui que eu tenho um aluno neurodivergente que eu tenho que fazer uma prova adaptada. Mas eu fico imaginando como é que é na escola, que às vezes tem... É outro contexto também, né? Nossa, é um assunto muito polêmico, é muito difícil falar sobre isso. Porque é claro que eu sou a favor da inclusão, né? Sim. Mas eu acho que é muito difícil pro professor também. Sim. O professor da educação básica que tá lá, que não tem apoio, que não tem orientação, não é algo que a gente aprende de forma muito forte na faculdade. Se eu tivesse que dar uma aula para um aluno neurodivergente, eu não sei dar aula, sabe? E aí, às vezes, o professor não tem esse apoio, não tem um terapeuta lá junto, e aí é uma turma de 40, mas... Gente, é muito difícil. Então, é muito fácil dizer que o professor não tá fazendo um trabalho, quando, na verdade, ele tá sem apoio ali também, né? Isso. Então, até tive uma ideia. Agora, tem algum texto que os professores poderiam ler, que eu tenho muito professor que me segue, de repente, a gente pode deixar na descrição também, alguma coisa que possa ajudar, com né? certeza. Às vezes a gente tem algumas coisas que a gente faz na academia que a gente pensa assim, que aí, sei eu, né, tu finaliza, de repente, mestrado, doutorado, a gente até publica, mas que na época a gente acha que aquilo ali teve um uso e que talvez ele não vai ter um uso mais pro futuro. E às vezes tem, tu sabe que eu converso muito com o Rodrigo, ele é de São Paulo também, ele tem uma rede que se chama Spindle, que trabalha especificamente com crianças com dislexia, que querem aprender inglês e que têm mais dificuldade, que não estão conseguindo se organizar na escola. Que legal. Eu acabei conhecendo ele porque eu trabalho junto com o pessoal da ABD, que é da Associação Brasileira de Dislexia, e a gente se conheceu num dos eventos. E aí a gente começou a trocar figurinhas, porque eu achei muito legal a metodologia que ele usa e tal, e aí a gente começou a conversar sobre. Esses tempos ele me ligou e ele disse assim, Aline, eu tô com um aluno que tá com bastante dificuldade na parte de listening na escola, e eu não sei mais como ajudar ele. A gente chegou num momento assim que eu tô realmente não sei mais como, né, auxiliar. E aí eu fiquei pensando, nossa, o que eu poderia mandar pra ele? Porque ele disse, não tem algum material pra eu ler e tal. E aí eu disse, deixa eu dar uma pensada. E aí eu lembrei que a minha dissertação não foi com esse objetivo, porque eu não foi com o objetivo de trabalhar com crianças neurodivergentes na época, mas eu trabalhei com memória de trabalho. E aí, como a gente é professor, a gente é pensador, mas a gente é professor, eu fiz a ideia, uma das partes da dissertação, era criar planos de aula que fossem utilizados com alunos que tinham memória de trabalho reduzida, né? Então a gente fez primeiro teste de memória de trabalho para ver como é que era a capacidade, e depois, baseado nisso, a gente pensou, então, nas aulas, né? E aí eu disse, olha, eu vou te mandar, mas eu não sei se vai ser útil, eu disse pra ele, mas vamos ver, de repente a gente, né, acha uma utilidade aí. E eu disse, já é um texto antigo, né, e tal, e aí ele começou a ler, disse, Aline, eu comecei a usar com ele, porque, coincidentemente, era para alunos de nível CAT, o que eu tinha feito, que era do Cambridge, antigo CAT, né, que hoje não sei como é que é o nome FC, que eles dão. Não, é o antes do FC, é pra criança, né? Isso, acho que é KEY, que eles chamam hoje, né, e que aí é um nível A1, A2, na verdade. E aí ele começou a usar com esse aluno, e ele foi usando as dicas que eu dava ali, o que poderia fazer e tal, e ele disse, nossa, tá funcionando muito, porque ele tá se preparando para esse teste na escola, e realmente eu tava um pouco perdido. Então eu deixo ali, tem um artiguinho ali, dá pra mandar na descrição pro pessoal olhar. E também, vocês podem deixar perguntas aqui, não garanto que a gente vai conseguir responder todo mundo, né, mas pelo menos abrir essa discussão, contem suas experiências aqui também, a gente gosta muito de ler. E uma última pergunta que eu quero te fazer, na verdade é um pedido final aqui pra ti, Aline, que é, na verdade, deixar uma mensagem pra quem tá assistindo aqui, que
quem tá assistindo aqui normalmente no meu canal já tá da adolescência pra cima, né? Não é mais criança, mas talvez tenha até mães aqui assistindo que já tem filhos, que tem essas questões de aprendizagem, né? Que tem dúvidas e que às vezes acham, ih, não vai dar. Em inglês não vai dar porque, pô, tá com dificuldade no português. Como é que vai aprender um idioma? Então, o que tu diria pra essas pessoas? Eu diria que elas têm que insistir. Porque, assim, às vezes, aprender não é fácil. Essa é que é a verdade. Aprender qualquer coisa não é fácil, né? Exige muito cognitivamente da gente pra aprender. Só que, às vezes, a gente vai... Não sei, vai ver na escola, ou tem um professor e pensa assim, não, eu não tenho jeito pra isso. Até quem não tem nenhum transtorno, às vezes pensa, não tenho jeito pra aprender línguas, né? Total. Eu diria assim, insiste mais um pouquinho, porque assim, o que os estudos apontam, e não apontam há pouquíssimo tempo, apontam há muito tempo. Eu dei aqui um exemplo de um estudo de 2007, né, gente? A gente tá em 2026 já. Apontam é que, sim, o bilinguismo, ele auxilia, ele acaba... A gente consegue fazer essa transferência das nossas capacidades, por exemplo, tanto da parte de sintaxe, quanto de semântica, quanto de pragmática, quanto fonologia e fonética, a gente acaba conseguindo transpor isso nas línguas, né? Eu digo que é uma via de mão dupla, tripla, enfim, dependendo de quantas línguas a pessoa fala. E isso vai criando uma certa capacidade de resiliência do nosso cérebro, a ponto de que, num dado momento, não vai ser fácil no início, como não é fácil aprender qualquer idioma no início, né? No início é sempre um pouco mais difícil. Mas vai dar um dado momento em que isso vai auxiliar, e principalmente vai auxiliar a desenvolver as competências dessa pessoa, não só na língua inglesa, mas na língua portuguesa também. Então, eu acho que insistam mais um pouco. É isso que essa seria a minha mensagem, assim, não desistam assim tão facilmente, porque realmente aprender não é fácil. Então, a gente tem que insistir mais um pouquinho ali que vai dar certo. E eu complementaria também, se me permite, dizer que o aprendizado não é uma corrida. Isso. Né? A gente não pode ficar se comparando com o outro, a gente vê muita promessa hoje que a gente tem que aprender inglês muito rápido. Sim. Não, vai aprender em 3 meses, em 10 meses já domina o idioma. Gente, às vezes a gente vai demorar mais, às vezes a gente vai demorar menos, depende, nós somos indivíduos, né? Isso. Nem todo mundo é igual. A gente pode estudar, eu e tu, começar a estudar coreano do zero agora. Isso. Com o mesmo material, o mesmo professor. A Aline aprende mais rápido do que eu e tá tudo bem. Sim. Né? O importante é que a gente continue. Isso, eu acho exato, muito importante. Constância, né? Esse teu lembrete de insistência e de constância. E Aline, só tenho a agradecer. Obrigada. Eu que agradeço. Aprendi muito com o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado também. Deixem aqui seus comentários, comentem aí suas experiências também. Se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Take care.